Voltamos então com mais uma palestra exclusiva e inédita no Florestas Online em 2020. Hoje falando sobre colheita florestal e movimentação de madeira. E agora nós vamos entrar num tema que é tabu, foi tabu há muito tempo, porque aquela velha história, o setor de colheita florestal só tem homem, ou seja, a silvicultura inteira tem muito homem, né? Mas as mulheres estão muito ativas. A Rede Mulher está fazendo um excelente trabalho de divulgação do trabalho da mulher no setor de silvicultura, mas na colheita, que só tem homem na máquina, só homem, 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 homem. Será mesmo? Bom dia, Juscelane. Bom dia, Paulo. Tudo bom? Tudo bem com você? Eu acho que até você está usando o microfone da câmera, né? Tô. Está um Quer que pouco eu use o longe. fone? Aí, agora ficou bom. O fone ficou melhor. Ah, tá, ok. Agora ficou bom, ficou bom, ficou bom. Então vamos lá, Juscelane. Eu queria agradecer a sua presença, agradecer à direção da Bracell por ter autorizado a sua presença aqui hoje, porque essa mulher é muito requisitada, está nesse evento, essa integração com a Ponça aí. Eu sei que vocês estão treinando um monte de gente, eles estão treinando um monte de gente, tem equipamento para chegar novo aí, já vai chegar equipamento novo. Ou seja, para começar aquela grande movimentação. Eu sei que eles estão a 1000 por hora, não estão não, Juscelane? É verdade, Paulo. Tem muita coisa acontecendo aí com o projeto de expansão, né? Essa semana aí já começa a chegar os primeiros equipamentos, né? Logo a gente começa aí o ciclo de formação aí, treinamento dos operadores. Então, os próximos meses aí vai ser bem quente aqui para a gente. Bom, e vamos apresentar a Juscelane, né? A Juscelane de Araújo Francelino, engenheira florestal com mais de 10 anos de experiência na área operacional em grandes empresas florestais, profissional com sólido conhecimento em operações de colheita florestal, manutenção mecânica, desenvolvimento operacional, planejamento e transporte florestal, gestão de pessoas, gestão de custos e de processos. Experiência nacional e internacional em implantação de processos de colheita florestal mecanizada. Forte atuação em liderança de equipes majoritariamente masculinas em trabalho de campo. Não deve ser fácil, não. Ela é graduada em Engenharia Florestal na USP, pós-graduada em Marketing na Universidade da Califórnia, pós-graduação em Project Management na Universidade da Califórnia, mestre em Engenharia Florestal pela USP. Ela foi supervisora de colheita florestal da Duratex, coordenadora de colheita e transporte florestal da Mata, coordenadora de desenvolvimento florestal da Bracell, coordenadora de desenvolvimento e colheita florestal da April e agora coordenadora de desenvolvimento e colheita florestal da Bracell. Você viu que o currículo dessa menina, se eu continuar falando aqui, vai aos 30 minutos do tempo, né, Marcos? Juscelane, seja muito bem-vinda, o tempo é seu, a palestra é sua. Obrigada, Paulo. Eu quero agradecer a oportunidade aí, né, por estar participando desse evento aí riquíssimo que você vem já há anos aí trazendo, né? Me senti muito honrada aí com o convite, né? Então, para explicar um pouco aqui por que eu escolhi esse tema, né, desafios da colheita florestal, eu vou falar mais um pouquinho aí sobre a minha formação, né, sobre a minha experiência aí, né? Então, como o Paulo falou, sou engenheira florestal, formada pela Unesp, em Botucatu. Paulo falou USP, mas é Unesp, em Botucatu, em 2008. Então, eu já tenho 12 anos aí no setor. E quando eu pensei num tema aqui para conversar com vocês hoje aqui, eu olhei para a minha própria experiência, né? Então, eu tenho experiências aí em várias empresas florestais, em vários estados, né? E até uma experiência internacional. Então, eu passei por muitos desafios aí profissionais aí ao longo dos 12 anos, né? Eu comecei como trainee lá em São Paulo, né? Eu fiquei um ano como trainee, aí eu fui para Minas Gerais como supervisora de colheita, né? Fiquei 5 anos como supervisora, depois fui coordenadora no Paraná, praticamente 1 ano. Em 2017 eu entrei na Bracell Bahia, fiquei 3 anos e meio lá, e aí surgiu o convite para eu participar de um projeto de implantação de colheita própria da April, lá na Indonésia, que é uma outra empresa do grupo. Eu vou falar um pouco disso nos slides aí para frente. Quando eu voltei lá da Indonésia, né, eu recebi o convite para vir trabalhar aqui na Bracell São Paulo e Lençóis Paulista, no projeto aí que o Paulo já citou aí para a gente. Falando um pouquinho aqui rapidamente da Bracell, né, a Bracell está muito aí na mídia, né, muita gente falando da Bracell, mas poucas pessoas sabem da história, né.
A Bracell, ela é participante, ela é membro, né? Ela faz parte, na verdade, do grupo RGE, que é o Royal Golden Eagle, né? Essa ave que vocês estão vendo aí, a garuda, né? É um símbolo, né? Da Indonésia. É uma empresa aí que ela é o grupo, né? Ele é regido aí por uma família indonésia. E aí são várias empresas aqui ao redor do mundo, né? Na área de recursos renováveis e eficiência energética, né? O grupo ele já tem 50 anos de atuação no mercado, 60 mil colaboradores aí ao redor do mundo e mais de 20 bilhões de dólares em ativos. Então, a figura aqui só para vocês verem, né? O que eu falei, que a gente está lotado aí em vários pontos do mundo, né? Temos plantas no Canadá, Brasil, Espanha, China, Indonésia, escritórios na Malásia, em Singapura, na Europa, né? Então, um grupo de presença mundial aí. Falando rapidamente aqui dos produtos, né? Então, lá na April, que é lá na Indonésia, né? E na Asia Symbol, que é na China, a gente tem a produção da celulose craft, né? Celulose para papel. E aqui na Bracell, a gente tem a unidade da Bahia com a celulose especial, que é a celulose solúvel aí, que a gente utiliza aí para produtos alimentícios, farmacêuticos, cosméticos, né? E na Bracell São Paulo, a gente também, só com a produção, por enquanto, de celulose para papel, mas com a expansão aí, com o Projeto STAR, que grande parte aí das pessoas já ouviu falar, a gente também vai produzir celulose solúvel. Aí a gente tem também a Asianagri e a Apical, lá na Ásia também, com a produção de óleo de palma. Só para vocês entenderem, né, o óleo de palma está para os asiáticos, da mesma forma que o óleo de soja está aqui para nós brasileiros, né? Então, é muito difundido lá. A gente também tem a Pacific Oil e Gás, e temos aqui também o grupo Sateri, né, e a PR com rayon para fibras de celulose. Aí falando aqui, já voltando aqui para o Brasil, né, fomos para o mundo, voltando aqui para o Brasil, a gente está aqui no Brasil, na Bahia, né, já tem aí mais de 15 anos que a gente já tem, né, que o Grupo RGE controla as operações da Brasília, na Bahia, mais recentemente comprou aqui a unidade em São Paulo. Nós somos 8 mil colaboradores aí entre próprios e terceiros, e logo aí a gente vai se tornar um dos líderes globais aí na produção de celulose solúvel, né? Especial. Voltando aqui, então, para a nossa palestra, né? Desafios da colheita florestal. Aí eu tenho uma pergunta aqui, né? Qual que é o maior desafio encontrado na colheita florestal, né? Essa é a pergunta-chave da nossa apresentação aqui hoje, né? A declividade. Se eu estou lotado ali nas regiões, ali, algumas regiões de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, vou ter relevo fortemente acentuado, então a declividade vai ser realmente um problema para mim, né? Mão de obra qualificada, quando a gente trabalha em projetos de expansão como esse que a Bracell está passando agora, né? Contratação em massa de muitos operadores, né? Formação de novos operadores, então esse também é um grande desafio. Clima. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já trabalhei numa região que tinha muita chuva todos os meses do ano. A gente não passava 20 dias sem ter um volume grande de chuva. Também já trabalhei numa região ali na porta do sertão nordestino, então uma das regiões mais secas do país. Ali a gente tinha muito problema com qualidade da madeira, né? Que é o nosso próximo item aqui. Eu vou produzir madeira para quê, né? Vou produzir celulose para papel é um tipo de qualidade. A celulose solúvel, pessoal, para quem não sabe, ela é como se fosse uma celulose VIP, né? Ela é uma celulose mais fina, vamos dizer assim, mais pura, né? Vamos dizer assim. Então, o nível de qualidade dela tem que ser maior. Aí, se eu sou produtor de pinos, né? Eu vou cortar pinos, eu vou ter uma qualidade para o desbaste. Se o meu cliente é um produtor de lápis, né, eu tenho que ter uma assertividade do comprimento das toras. Então, quem vai nos ditar, né, esse desafio da qualidade é o nosso cliente. Aí, o próximo item, segurança. Segurança, aí a maioria das operações de colheita florestal no mundo, no Brasil, né, no mundo é um pouco diferente, vamos falar do Brasil.
ocorre aí 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, a gente tem operadores novatos, operadores experientes, então todo mundo tem que estar engajado para ter engajado e ativo na segurança, né, para a gente não acontecer nenhum acidente aí. Manutenção, eu posso ter manutenção própria, eu posso ter manutenção terceirizada, manutenção, um contrato full service, como agora a Bracel fez agora a Bracel São Paulo com a Ponce, né? Ou, em casos de empresas muito pequenas, o meu próprio operador faz a manutenção do equipamento, né? Tudo depende aí do tamanho da minha operação e do capital que eu tenho para investir nisso também. E aí, quando eu falo disso, eu vou para um assunto importante aqui, que é a idade da frota, né? Então, quando eu comecei lá, 12 anos atrás, o limite era 25 mil horas, né? Então, a gente lutava para as máquinas atingirem as 25 mil horas. Hoje, a gente já fala de 30 mil horas, né? 30 mil horas. 30 mil horas, dá aí por volta de 6 anos de operação, 5, 6 anos de operação, e depois que eu ligo a máquina chegou, a máquina nunca mais para de operar, a máquina não tira férias, né? A máquina ela só para refeição do operador, abastecimento, lubrificação e manutenção preventiva, corretiva quando acontece, então ela não tem um período de descanso, né? Um desafio também é mecanização. Eu tenho uma área plana, mas a minha área eu tenho que fazer o desbaste, que equipamento que eu coloco nessa área, ou eu tenho uma área com declividade, que equipamento que eu vou colocar lá, vou colocar máquinas de pneu, vou usar guincho, né? Então, qual que é o desafio que eu tenho? Informações em tempo real, aí eu vou lá para a palestra anterior lá do professor, que estava falando até de conectividade, né? A gente sai da era do papel, vai para a era digital, aí eu tenho as informações eletrônicas dos equipamentos, mas aí como que eu faço para mandar essas informações para o escritório, né? Eu vou mandar isso via aplicativo, né, de um celular, mas eu tenho internet 3G? Não tenho, às vezes eu não estou lá no meio do campo, no mato, não tenho isso, então eu vou precisar de uma antena, uma antena satelital, aí para isso eu vou precisar de um módulo, né, uma estrutura de um módulo de colheita no campo, então aí são mais outros fatores que vai dando uma maior complexidade aí, né, e aí tudo isso que eu falei a gente tem que caber dentro de um custo, né, no custo que muitas vezes foi orçado pelas empresas no ano anterior ainda, né. Então, aí eu volto para a pergunta, né, inicial. Qual que é o maior desafio encontrado na colheita florestal? E aí eu dou e não dou a resposta para vocês, né? Que o maior desafio é o que você e a sua empresa enfrentam no momento. Não posso falar que o maior desafio é declividade, às vezes eu tenho uma área plana, ou que é clima, às vezes eu estou numa região que está bem, que tem uma distribuição legal de chuva que não impacta na minha operação. Então, o desafio é aquele que você está vivendo no momento. Eu dou um exemplo aqui da Bracel Bahia e Bracel São Paulo. Eu fiquei 3 anos e meio na Bracel Bahia, eu estou agora 3 meses aqui na Bracel São Paulo, né? Mesma empresa, os mesmos valores, o mesmo, tudo igual. Só que os desafios da colheita lá são uns, os desafios da colheita aqui são outros. Lá a gente tem uma colheita consolidada, aqui a gente está num projeto de expansão, então não tem como a gente falar que é um único desafio, né? Mas a gente tem alguns desafios que são os mesmos para todo mundo. Então, eu vou falar aqui de alguns deles, né? Vou falar de 3. Às vezes, mais impacto para algumas empresas, menos impacto para outras, mas acredito que 100% da colheita no Brasil hoje enfrenta esses desafios aqui, né? Então, primeiro aqui é atingir metas de produção, produtividade e eficiências com qualidade e segurança dentro do curso orçado. Então, a gente precisa ter um planejamento da operação muito bem feito, né? Planejamento anual, que é revisado todo mês, um microplanejamento robusto, né? Multidisciplinar, ou seja, que tem a participação de várias áreas envolvidas, estrada, meio ambiente, certificação, né? Logística. Eu tenho que ter um treinamento operacional eficiente, né, identificando desvios operacionais, pontos de melhoria na operação. Eu tenho que ter uma manutenção mecânica eficiente para que a disponibilidade mecânica lá que eu botei de meta seja alcançada. Eu tenho que também ter uma gestão de campo eficiente, presente no campo,
para que as paradas operacionais fiquem dentro também do que foi programado, né? E essa gestão também tem que fazer a avaliação de qualidade da operação. E uma coisa importante para a qualidade é que a nota ali oficial da empresa não seja feita pela mesma equipe que está sob gestão ali da colheita, que seja de outra área que faça, né, aquela avaliação de qualidade. Eu tenho que ter padrões de segurança conhecido por todos, difundido por todos, para que todos ali sejam agentes de segurança, que eu não tenho um auditor específico. Todo mundo está ali atento à segurança, né? E aí, se eu faço tudo isso que eu falei para vocês agora, de acordo com o que eu planejei, eu vou ficar dentro do custo forçado. Como eu falei, que às vezes, muitas vezes, o custo forçado 1 ano antes da operação ali, né? Um segundo ponto aqui, um segundo desafio que eu queria compartilhar com vocês hoje é a gestão de pessoas, da rotina e do tempo, né? Todas as pessoas, elas são afetadas diretamente nesses 3 itens, né? Mas elas não param para pensar muito nisso, né? A gestão de pessoas, ela é importante para a gente ter os nossos colaboradores trabalhando com eficiência, com produtividade, melhorando o processo e felizes também, né? Os colaboradores têm que estar motivados, né? Se a gente não tem uma equipe motivada, é muito mais difícil para a gente alcançar as nossas metas, né? E aí, falando de gestão de pessoas, que a gente pode falar um monte de coisa, mas eu quero focar aqui na rotina, que é uma das ferramentas, né, que a gente utiliza aí para a gestão das pessoas também. Quando a gente contrata alguém, a pessoa sabe o que ela tem para fazer, né? A gente também, quando a gente é contratado, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Só que será que a gente realmente sabe, entende, né, todos os itens que eu tenho que verificar no meu dia a dia? Será que eu consigo entender ali sozinho o tempo que eu tenho que despender em cima de cada problema? Então, às vezes a gente começa a dar mais atenção para algum problema ali e acaba deixando alguns detalhes que estão indo bem sem acompanhamento. Aí, depois de um tempo, aquele detalhe que estava correndo tudo bem, ele vira um problema por falta de acompanhamento também. Então, é importante a gente ter todas essas atividades listadas, né? É importante o gestor fazer isso. E o que é listar essas atividades? É listar a entrega da equipe, listar os prazos que eles têm para fazer as coisas, né? E quando eu falo listar, não é só fazer uma relação ali com todos os pontos que a pessoa tem, né, que fazer. É eu colocar o dia, colocar a hora também. Isso não é para engessar a operação ali do seu colaborador. Aquilo é para você ajudar ele a dar um norte do que ele tem que atacar, né, no dia a dia dele, despendendo mais tempo, às vezes, para resolver um problema ali, mas também acompanhando os detalhes, né? E aí, quando você faz a gestão da rotina da sua equipe, né, você também faz a gestão do tempo. Aí eu coloquei essa figura aqui que eu peguei da internet, né, o que as pessoas acham que é ser produtivo, né? Aí tá lá, está ocupado a maior parte do tempo. E o que realmente é ser produtivo, e aí ele dá lá quatro respostas, né? O que eu quero dizer com essa imagem aqui? Todo mundo aqui conhece, né, alguém, já ouviu alguém falar, né, que trabalha do nascer do sol até a noite e fala que o dia, 24 horas no dia é pouco, que faltou um monte de coisa para fazer, que está sobrecarregado. Aí, às vezes, eu penso, será que essa pessoa planejou muito bem o tempo dela, a operação dela? Ou será que ela está correndo de um lado para o outro, apaga o fogo aqui, apaga o fogo ali, agora eu vou resolver outro problema ali? E aí eu volto naquilo que eu falei no outro slide sobre planejamento. Hoje em dia, na colheita florestal, se a gente fala assim, algo inesperado aconteceu, é difícil que algo inesperado aconteça na colheita florestal hoje em dia mecanizada, né? Quando a gente vai analisar esse algo inesperado, a gente vê que às vezes não é algo inesperado, foi o quê? Uma falta de planejamento. Ou eu planejei errado, ou meu planejamento não foi eficiente, ou eu não agi de acordo com o planejamento. Então, aqui para fechar esse primeiro e segundo slide, esses que são os desafios, né?
Eu falo que planejamento na operação de colheita, ela é a alma do negócio, ela é a chave para você ter o sucesso e derrubar aí a barreiras e vencer os desafios. Agora, eu vou começar aqui com o terceiro e último desafio. Desafio não, né? É desafio. Terceiro e último desafio. Só que eu até coloco aqui, né? A presença da mulher. Será que a presença da mulher é realmente um desafio? Às vezes, eu tenho a minha operação de colheita lá, não tenho mulher nenhuma, então não preciso nem pensar nisso, para mim não é desafio nenhum. Ou eu tenho ali as mulheres na administrativo, elas estão bem ali, eu não tenho que pensar nisso, não é desafio nenhum para mim, já está vencido, superado. Ou eu tenho uma mulher lá no campo, ela está de boa lá, eu também não tenho que pensar nisso, não é desafio para mim. Será que não? Aí eu trouxe essas duas fotos aqui, né? Essa primeira foto grande aqui, quando eu era supervisora de colheita lá em Minas Gerais, e essa foto de baixo aqui foi lá na Indonésia já, né? Então, todas as fotos dessa apresentação são minhas, tá, gente? Mas o que eu quis trazer aqui com essa foto, né? O que elas têm em comum? Elas têm em comum que eu era a única. E não é que eu era a única... naquela unidade ou naquela cidade, eu era única na empresa inteira, na operação ali, na gestão da empresa inteira, né? Então, aí, antes da gente começar a falar, mesmo se isso é um desafio ou não, eu trouxe alguns dados aqui para vocês, vai colocar meu óculos aqui. Peço desculpa porque esse slide é bem assim de leitura mesmo, né? Só para a gente dar uma introduzida no assunto. Então, vamos falar lá da presença da mulher no mercado de trabalho, né? Quando que começou? Foi lá na Revolução Industrial, né? Primeira vez que a mulher começou a ser contratada mesmo, né? Com uma maior absorção. Por quê? Porque as fábricas queriam reduzir o custo de mão de obra, né? Aí depois, lá na Primeira e na Segunda Guerra, a gente teve as mulheres passando a assumir funções que antes eram executadas pelos homens, porque os homens foram para a guerra, morreram, não voltaram, enfim. Aí a gente esquece o passado e vai agora aqui para o presente, né? Aí eu tenho lá em 2017, né, eu peguei lá o relatório de situação da população mundial, feita pelo Fundo de População das Nações Unidas, e aí que diz o quê? Que os homens, isso é em termos globais, tá, gente? Que os homens são responsáveis por 76% da força de trabalho global e que o valor pago às mulheres representa 77% do que é pago aos homens. Aí eu peguei outro relatório aqui, o Global Gender Gap Report de 2020, que é um reporte aqui feito pelo Fórum Econômico Mundial, né? Que ele traz esse dado aqui, ó. Levaria cerca de 257 anos para eliminar totalmente a desigualdade de gênero na economia mundial. E o Brasil ocupa 92º lugar. Ele fica atrás até de países que a gente acha que é menos desenvolvido que a gente, né? Que nem Cuba, Bolívia, Etiópia, e até dos nossos irmãos aí argentinos e chilenos, né? Aí eu trago mais uma informação do Global Instituto aqui, uma informação de 2015, eu quis pegar, eu achei informações mais atualizadas, mas eu quis pegar isso, porque lá 5 anos atrás eles já previam isso, né? Que a igualdade de gênero poderia adicionar 12 trilhões de dólares ao PIB global até 2025. Eu achei alguns relatórios da ONU, mais recentes, que falam já o dobro disso, né? Até 2030. Aí, falando em ONU, né, a ONU também achou tudo, visto aí todas as coisas do passado, o que está acontecendo, ela colocou lá na Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável o objetivo de alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, né, como um dos objetivos lá para ela. E aí, para finalizar esse slide, eu trouxe 3 informações do IBGE, uma informação de 2018, falando que o quê? Que as mulheres, elas estudam mais do que o homem, elas trabalham mais horas nos afazeres domésticos, mas elas ainda recebem salários menores e têm menos cargo de poder. Lá em 2019, o IBGE falou que a diferença salarial foi de 47%, né? E que o homem ganhando uma média aí de 3.900 e a mulher 2.600. E por último aqui,
que a taxa de desemprego das mulheres no Brasil no primeiro trimestre desse ano de 2020 é 39% superior à dos homens. Então, eu encerro esse slide aqui falando que o quê? Né? Não falando nem da área florestal ainda, falando do mercado de trabalho. Então, no mercado de trabalho, o homem está aqui, a mulher está bem abaixo ainda, né? Em termos de representatividade dentro do mercado, em termos do nível de cargos, em termos também salarial. Aí a gente sai daqui do panorama global aqui, e aí a gente vai aqui para o panorama aqui do setor nosso, né? O setor florestal. Então, aqui eu utilizei até uma pesquisa que saiu aqui, né, o panorama de gênero do setor florestal, né, realizado para a Rede Mulher Florestal. A Rede Mulher Florestal, ela vai fazer uma apresentação, uma live, se eu não me engano é dia 27, aí quem se interessar, sigam aí nas redes sociais, eu sou afiliada à rede também. Elas trazem muitas lives aí, discutem sobre o tema aí no setor florestal. Enfim, elas fizeram esse panorama aí, elas fizeram um levantamento aí com 24 organizações do setor florestal, que representa aí 4 milhões de hectares de florestas plantadas no Brasil, então aí representa pouco mais de 50% do total de florestas plantadas que a gente tem. E tem aí, 34 mil funcionários que são englobados por essas 24 instituições. E aí, ela traz o que de informação, né? De 100% das pessoas que trabalham na área florestal, somente 13% é do público feminino. E onde que estão essas mulheres, né? Elas estão principalmente nos viveiros, nas áreas de pesquisa, administração, saúde e segurança do trabalho, meio ambiente e certificação florestal. São poucas as que atuam na área de silvicultura, proteção florestal, patrimonial e especial na colheita. Aí agora eu trago o dado da colheita para vocês. Há somente 2% de mulheres nas áreas de colheita e carregamento. Então, de 100% das pessoas que trabalham na área de colheita, só tem 2% de mulher. Então, eu volto lá no slide, 2 slides atrás, né, quando eu perguntei, né, quando eu coloquei lá, será que a presença da mulher na área florestal, no setor florestal, é um desafio? Baseado com tudo que a gente viu do slide anterior e com esse resultado aqui do panorama, eu afirmo, é sim. Eu posso querer, não é, para mim não é, eu não tenho mulher na minha área, ou as mulheres que eu tenho lá estão de boa, então isso não é desafio. É sim. E aí eu comprovo o quê? Com o próximo slide. Esse slide aqui, ele fala do quê, né? 79% das empresas que responderam a pesquisa lá da Rede Mulher Florestal, elas afirmam que elas não têm um plano de trabalho com foco em melhorar a promoção, a igualdade de gênero, a equidade de gênero. Então, quer dizer o quê? Que 79% das empresas não estão pensando nisso, não estão falando sobre isso, não estão fazendo nada sobre o tema. Então, a gente não está falando sobre isso, a gente está ignorando. Passa, ninguém está, não estamos sendo tão afetados por isso. Aí eu falo aqui das principais barreiras, né, a promoção da equidade de gênero, né, tem a menor disponibilidade no mercado de trabalho, né, de mulheres aí preparadas para funções. Eu dou um exemplo, operador de máquina, né, então a gente tem lá, operadora de máquina, trainee, para começar. Para começar, a gente precisa ter uma CNHC. Não é comum para uma mulher tirar a CNHC, então começa por aí. Tem outras coisas também relacionadas à aptidão, não quero um trabalho de campo é mais pesado, né? A gente já começa com essa primeira barreira. As que aceitam, as que querem, as que têm a CNHC, eu não tenho CNHC, tá, gente? Só para exemplificar. Um dia lá atrás eu quis tirar até a D, mas não tem, não. Enfim, aí as que entram, né, que conseguem, vai quebrando barreira, ela vai lá e se depara com preconceito à presença feminina ali no campo ou na indústria, né? Aí eu dou o exemplo de alguns relatos que eu já ouvi. No campo o pessoal me admira, mas no escritório os meus pares ou os gestores não ligam, debocham, fazem piadinha, né? Que aí já está no próximo item ali, que é a tentativa de domínio de homens sobre as mulheres. A gente também pode ter aí questão de assédio sexual e esse próximo item aqui é muito importante. Eu quero que vocês pensem aí. Quem que nunca falou, nunca ouviu de alguém ou nunca pensou, não vou contratar porque engravida, depois eu tenho que
contratar outra pessoa, né, para substituir, ou depois, quando for amamentar, vai diminuir a produtividade, aí não vai estar igual aos outros pares dela, né? Aí a gente fala, né, mas e aí, né, a gente tem diferenças homens e mulheres, não tem como negar, né, a mulher vai ter o filho, né, ela vai ter que se afastar, a gente tem que o quê? Discutir o tema. E aí, como que eu faço isso, então, né? Tô terminando aqui já, tá, gente? Estou no último slide aqui. O que a minha empresa pode fazer, então, para a equidade aí, né, para promover a equidade de gênero, né? Primeira coisa aí, a gente tem uma política de recurso humano visando aí eliminar qualquer tipo de discriminação, né? A gente ter anúncio de vagas de empresa declarando a não discriminação de gênero. Aí eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que eu estou fazendo no LinkedIn nos últimos dias aí, e decidi que eu vou fazer sempre. Eu vejo vagas, muito anúncio de vagas lá, então eu sempre vejo supervisor de colheita, coordenador de civicultura, encarregado de transporte. Quando a empresa, né, que compartilha, uma empresa que compartilha, eu entro, oi, essa vaga é só para homem, né? Aí 100% das empresas que me responderam falam, não, ambos os sexos. Aí eu falo, é porque quando a gente não vê lá o supervisor, entre parênteses, a supervisora, né? O coordenador, o encarregado, né? Aí a gente acaba entendendo que é uma vaga só para homem. Então, eu já recebi alguns feedbacks. Obrigada pelo toque, da próxima vez a gente vai se atentar a isso. Pode ser que tem gente que pensa assim, é bobagem. É bobagem isso, né? Não, até parece, mas não. Eu já tive casos de pessoas me ligarem, falando, olha, eu vi uma vaga lá, será que eu posso concorrer? Pode, né? Por que tá na dúvida? Não, porque tá lá, tá escrito supervisor, tá lá escrito operador, né? Eu não sei se pode ou não. Eu falei, não, pode, né? Então, pode parecer bobagem, mas não é. Aí, voltando aí falando, política da remuneração também, avaliação de desempenho, promoção da equidade. O próximo item, eu acho que é o mais importante, que é preparação da liderança e sensibilização para o tema. Aí eu dou um exemplo pessoal meu também, né? Lá no meu início de carreira, muitos anos atrás, no campo, tinha realmente a admiração ali do pessoal, que quando eu comecei, eu fiquei muito preocupada como que eu ia ser recebida no campo. No campo, eu fui muito bem recebida sempre, mas eu tinha, às vezes, problemas no escritório, né, com os pares, com alguns gestores, não um gestor direto a mim, mas alguns outros gestores, né, então, a gente preparar a liderança para isso, né, porque a liderança dá exemplo, né, e aí eu vou com os 3 próximos itens, eu coloco tudo na mesma caixinha, né, que é o quê? A empresa, ela tem uma postura assertiva para isso, né? Ela fazer ações internas para trabalhar as pessoas, para ter um ambiente aí mais diverso, com mais respeito, ter tudo isso também no código de ética e conduta da empresa é muito importante. E aí eu vou para o meu último item. Todos esses itens aqui, gente, só lembrando que isso aqui também eu peguei do panorama de gênero lá que eu citei para vocês, né? O último item aqui é o mentoring para mulheres. Por que um mentoring para mulheres, né? Para a mulher saber também que ela tem a capacidade, né? Que ela é capaz, que ela pode fazer aquilo, que ela pode enfrentar barreiras. E aí eu vou terminar minha apresentação com um exemplo aqui, né? Quando eu comecei a carreira lá 12 anos atrás, que eu me candidatei para trainee numa empresa, uma grande empresa florestal, passei, né, nesse processo, mas quando eu me candidatei, eu botei lá, tinha 4 áreas lá para escolher, eu escolhi a área de colheita. Quando eu cheguei lá no dia da seleção, na agência lá de recrutamento, só tinha mais 3 mulheres, elas tinham escolhido entre viveiro e pesquisa, e aí meu mundo abriu ali, né, que eu falei, eu devia ter escolhido outra coisa, não vai dar para mim. Mas aí depois eu pensei, eu escolher o quê? Eu não quero as outras coisas, né? Eu nunca tinha feito um estágio em colheita, todos os meus estágios de faculdade eram com pesquisa também, mas não era uma coisa que eu queria seguir, né? Eu queria máquina, eu gostava de máquina. Mas aí porque naquela época a gente não, se hoje a gente já não fala muito disso, imagina 12 anos atrás, né? Não falava menos ainda. Então, aí eu pensei comigo, falei, não, para mim acabou, né, não vou conseguir, e aí eu fui passando pelos processos seletivos da empresa,
E fui passando, mas ainda com a minha autoestima lá embaixo, né? E aí, quando chegou lá na última etapa, que era a entrevista com o diretor da empresa, né? Hoje ele até é diretor do grupo dessa empresa, né? Presidente dessa empresa. Ele, na época, ele perguntou para mim qual era a minha preocupação. Eu falei, porque os outros candidatos, eu sei, eles têm experiência, né? Eles são homens, eu não tenho experiência em colheita nenhuma, sou mulher, não sei, né? Por que eu estou passando ainda nos processos? Ele virou para mim e falou assim, Jocelane, eu não estou vendo se é homem, se é mulher, e eu não estou vendo se eu estou atrás de experiência, estou atrás de capacidade. E isso eu acredito que você tenha. Então, o recado que eu quero dar aqui para as pessoas, principalmente para as meninas, as estudantes aí, o pessoal que está iniciando a carreira, é bem esse. Acreditem em vocês, sabe? Acreditem em vocês. Não deixe as barreiras, as dificuldades, deixar com que vocês desistam do que vocês querem, desistam dos sonhos ou dos objetivos de vocês, né? Vocês podem estar lá, apesar de não ter situação favorável para vocês estarem em algum meio, vocês podem estar lá. Eu dou exemplo meu que eu fui para a Indonésia trabalhar com homens, num país de maioria islâmica, muçulmana, e eu estava lá com eles, né? E aí eu dou um recado para os homens aí também, para as empresas. Assumam que isso é um desafio para vocês, né? Que é um problema, sim, que vocês têm que falar sobre isso e tratar sobre isso, sim. Bom, Paulo, devo ter passado aí um pouquinho do meu tempo, mas é isso. Muito obrigada. Agradeço aí a oportunidade mais uma vez, né? E parabenizo aí o evento, e se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Vamos lá, ficar com essa tela um pouquinho no ar, para colocar os contatos da Jocelane. Está aí o jfrancelino@bracel.com, se quiser mais informações sobre você falar com a Jocelane, tá? O WhatsApp dela é o 75, que ainda está lá da Bahia, né? 999-006870. 999-006870. Helena Araújo, muito obrigada pela sua palestra, foi ótima, e aqui só está chegando no nosso chat aqui, pode voltar com a gente. Guilherme, está chegando aqui só tem elogios, hein, Jocelane? Estou gostando. Até o nosso diretor Guilherme já vai colocar aqui. Quais são os comentários aí, Guilherme? A Tati Matos, bom dia, Jocelane, tudo bem? Tá vendo que está ajudando as mulheres? Está aqui o exemplo, aqui, ó. Vi no site da empresa que tem um programa de estágio para quem se forma em ensino superior. Gostaria de saber se tem programa de estágio para curso técnico, celulose e papel. Você pode ajudar, Tati? Os programas de estágio hoje, Tati, eles estão um pouquinho parados em função do coronavírus, né? A gente vai voltar aí, acredito que dentro de alguns próximos meses, né? Sinceramente, eu não consigo te responder agora se curso técnico também tem, né? Eu acredito que tenha, mas eu não vou dar uma resposta assertiva. Você anota meu contato aí, o meu jfrancelino@bracel.com, e manda um e-mail lá para mim que eu vou te responder, tá? Vamos lá, Guilherme, nosso diretor. Tem mais um aí, Guilherme? Aliana, na minha opinião, a questão de gênero no mercado não pode ser discutida como se as mulheres não estivessem se preparadas aos setores, e sim acerca das oportunidades que se abrem a nós. Concordo com a Aliana, concordo completamente, né? A gente tem uma das barreiras, são que não tem tantas mulheres preparadas ao mesmo nível que o homem. Quando eu digo preparada, gente, não é intelectual, não. Eu dei um exemplo lá da CNHC, né? CNHC, fala que a gente participou de um processo agora, né? A gente teve mais de 480 inscrições no processo aqui de trainee em Lençóis Paulista, e a gente só teve 17 mulheres inscritas. E 15 não tinha CNH, então a gente tinha 2 ali com a CNHC só. Então, nesse sentido que eu dei o exemplo. Só que eu concordo quando ela fala que na questão da oportunidade, às vezes eu estou super preparada ali, mas não abre uma oportunidade para mim. E aí, por isso que eu quis frisar muito bem ali naquele último slide, quando as empresas vão divulgar as vagas, colocar lá supervisor, colocar entre parênteses o A, né, ou ambos os sexos,
né, fazer uma divulgação para que a mulher ela se sinta incluída também. E o RH, ele tem uma preparação também para receber os questionamentos, porque eu já trabalhei em empresas que o RH me perguntava: Jô, se essa vaga aqui eu posso ser para homem, para mulher? Pode, gente. Então aí falta o quê? Falta a política também das empresas para quebrar essas barreiras e para estarem mais preparadas para debater, para falar aí sobre esse tema. Tá. Parou o áudio aqui, falou, ué, aconteceu. Não, eu acabei de falar. Não, sabe o que acontece? Eu estou olhando aqui, é um elogio atrás do outro. Todo mundo elogiando essa palestra aqui, as mulheres, os homens, a Verônica, o José Mauro, a Dirce, a Kali, a Aline, o Ney Costa, o Ney Costa no Uruguai, a Mari, a Luzia. Depois você vai entrar no nosso... Vai entrar aqui no nosso chat aqui para você ver os comentários. Tem mais uma pergunta, Guilherme? A Marcela Guedes pergunta: qual foi o seu maior desafio em alcançar posições hierárquicas superiores, de tomadores de decisão dentro das empresas e, por outro lado, conviver num ambiente muito masculino? Não é nada fácil. Paulo, não é não. Eu estou já nessa área florestal aí desde 2004, né, quando eu passei na faculdade, né? Então, porque desde lá da minha turma, a turma já da faculdade já tinha mais homem do que mulher, né? Mas respondendo aí, né, qual que é o maior desafio? Eu acho que sempre foi ter que provar mais que você é capaz. Eu sempre senti isso, né? E quando eu converso com outras mulheres do setor, elas me entendem. Quando eu conto isso para os homens, eles acham que não. Mas a mulher, quando ela está num ambiente extremamente masculino, que ela não tem outros pares ali, ela não tem com quem trocar figurinha, ou às vezes alguém para se espelhar, ela tem que provar mais o conhecimento, né? Ela tem que provar mais que ela consegue, que ela pode. Então, quando eu comecei lá atrás, eu tive um coordenador muito bom, muito bom. E ele sempre fez eu fazer treinamentos, né? Ele me incentivava e motivava muito. Então, assim, eu sentia que eu tinha que me esforçar mais, né? Eu tinha que aprender mais, saber mais de máquina, saber operar máquina, saber de manutenção de máquina, para estar preparada ali no mesmo nível. E aí, com isso, e com uma postura também firme, porque a gente tem que ter uma postura firme, né? Que aí fala, mulher é sexo frágil, mulher não é sexo frágil, a gente tem que ser nível de igualdade ou equidade para com todos, né? Então, a gente tem que saber se posicionar de uma forma firme também. Então, isso aí que me ajudou a alcançando aí, subindo aí no nível hierárquico também, né? Eu tenho mais uma pergunta. Vamos lá, Guilherme? Vamos lá, tem mais uma pergunta. Aliana pergunta: você já se deparou com as empresas e instituições que fomentam um marketing forte em relação à equidade do gênero, mas, de perto, a representação feminina da mesma era irrisória? Olha, já, sim. Eu acho que qualquer empresa hoje, principalmente florestal, que faça um marketing muito grande ali, que eu tenho mulheres, que eu tenho isso, que eu vejo aquilo, elas estão fazendo marketing ali, né, falando que elas estão olhando para isso, mas quando a gente vê lá pelo panorama de gênero que eu falei, que só 13% das mulheres, né, 13% da força de trabalho é feminino dentro da área florestal, a gente vê que ainda é pouco, né? Mas aí eu acho isso por um lado bom, sabe? Por quê? Porque aquela empresa, ela está se preocupando em tocar nesse assunto, né? Lembra que lá na pesquisa, lá no Panorama, estava que 79% das empresas não tinha uma política para isso, né? Para tratar sobre isso. Então, quando eu vejo que uma empresa está se posicionando sobre a presença da mulher lá, mesmo que tenham poucas mulheres ainda, eu já vejo como algo positivo. Eu vejo como um agente de mudança, né, que pode trazer muitos benefícios aí, contagiar, de repente, uma onda aí de contágio para outras empresas, para a gente começar a normalizar a situação, né, e aí cada dia mais a gente ter mais mulheres aí no setor, né, atuando nas mais diferentes funções. E vamos lá, Guilherme, eu tenho mais uma aqui. Vamos lá, quem que é que vai... esse é muito legal, a Catize Brandeleiro.
Parabéns, a abordagem foi maravilhosa. Espero que inspire muitas mulheres para assumirem vagas na colheita florestal. Felicito o Paulo pela coragem em agregar o tema nesta manhã. Coragem não, né? Abrir um espaço para que as pessoas possam aparecer mais. O pessoal da Rede Mulher Florestal, a presidente já conversamos para a gente fazer o ano que vem mais participação das mulheres no Florestas Online 2020. Elas são, como você disse, são muito atuantes, bastante lives, vocês têm que entrar em contato, depois eu vou passar o contato, Rede Mulher Florestal, entre, acesse e procure, que você vai ter muita informação importante, elas são muito atuantes. Então, eu queria aproveitar, agradecer você, Joselane, pela sua brilhante palestra. Entra no chat, que está tendo elogio, não para aqui de ter elogio para você, pela sua garra, pela sua palestra, porque o nosso próximo palestrante já está na linha. Muito obrigado, Joselane. Obrigada, Paulo. Obrigada pela oportunidade aí da gente falar de um assunto tão importante aí, né? Motivar outras meninas e que outras mulheres também que estejam na área florestal aí também sejam portas aí para a motivação de outras, né? Para a gente ter cada dia mais mulheres aí no setor. Obrigada, pessoal.